Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na igreja, profetizando a bênção do Senhor, declarando as promessas de Deus em nossas vidas. Eu sou o pastor Fred Alcântara, pastor do Ministério Apostólico Casa Firme. Hoje uma igreja consolidada na palavra de Deus, e cremos que tudo que Deus tem feito para nós é justamente como está escrito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos começar esta live, porque Deus tem muito para falar conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer uma oração em primeiro lugar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, obrigado por essa oportunidade que estamos aqui na Tua presença, Deus. Então fala conosco através desta live, cada louvor, cada oração, que a Tua palavra vai de encontro a cada vida, e que nesta noite, Pai, não seja mais uma noite qualquer, mas uma noite de quebra de cadeias, uma noite de libertação, uma noite de cura, uma noite, Deus, onde Teu povo vai ser abençoado através desta mensagem. Fala, Senhor, de uma forma especial e sobrenatural, manifesta o Teu poder aqui. É o que nós lhe pedimos a Deus, é o que nós já lhe agradecemos, na certeza da Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar uma canção e assim nós vamos meditar naquilo que Deus quer falar conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar no que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga tuas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém
Ele trabalha para o que nele confia, caminha. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia, louvado seja o Senhor. Me perdoe, acho que entrou um mosquito aqui na minha garganta, depois comecei a tossir. É o inimigo querendo atrapalhar, mas nada vai calar a voz de um verdadeiro adorador. Não pare de louvar, independente das circunstâncias. Amém? Pegue então a palavra de Deus aqui nesta noite. Abra comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9. Evangelho de Marcos, o capítulo número 9. Abra comigo a palavra de Deus. Marcos, capítulo 9, o versículo de número 21. Versículo 21. Deixa eu pegar uma água aqui. Marcos, capítulo 9, versículo 21. Olha só o que está escrito. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: desde a infância. Veja que esse pai, ele precisa de um milagre na vida do seu filho, e ele vai até quem? Até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, diz a palavra que o espírito maligno toma o corpo do moço e começa a jogá-lo no chão, revirar-se, espumar pela boca. E quando Jesus viu aquilo, Jesus perguntou para o pai: quanto tempo tem que isso acontece? Aí o pai falou o quê? Desde a infância. O que o pai disse para Jesus? O meu filho não nasceu assim. O meu filho, até certa idade, a Bíblia não fala que quando começou, mas vamos chutar. O meu filho, com os 3, 4 anos, é normal. Quando ele fez 6, 7 anos de idade, ele começou a ter algumas atitudes que não são normais. E de lá para cá, tudo isso tem acontecido com o meu filho. E diz a palavra que aquele pai sabia que só Jesus podia mudar a história do seu filho. Isso aqui para dizer que só Jesus pode mudar a história da tua casa, da tua família, do teu filho, da tua filha, do teu pai, da tua mãe. Só Jesus. E hoje nós vamos destruir todas as legalidades. Que é isso, pastor? Você já vai entender através da mensagem, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, fala conosco aqui nesta noite, usa a boca do pregador, que esta palavra vá de encontro a cada coração e produza, Pai, nesta noite, efeito na vida de todas as pessoas que ouvem. Pai, que viemos a ouvir aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos, mas glorifica o teu santo nome através desta palavra. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos então meditar naquilo que Deus quer falar conosco através aqui desta palavra. Se chegar um barulho a mais, você sabe, no dia de pregação é o próprio diabo, o inimigo, se levantando para impedir que a palavra seja ministrada, mas a porta está fechada e procura prestar o máximo da atenção. Vou até levantar um pouco minha voz para que você entenda aquilo que Deus quer falar através desta mensagem. Amém? Uma coisa que nós vemos aqui é que muitas pessoas, desde pequenas, são atormentadas por espíritos malignos devido à posição dos seus pais, não é?
Existem pessoas que nasceram e os pais eram indígenas, os pais eram espíritas, os pais eram católicos, evangélicos, os pais eram da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé. Então, tem pessoas ou tem crianças que desde pequena, devido à posição dos seus pais, elas são o quê? Atormentadas. Como assim? Vá comigo no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, no capítulo 17, nos conta de um rei chamado Oséias. A Bíblia fala que esse rei chamado Oséias, rei de Israel, ele escolhe desviar-se e leva o povo com ele. Olha só o que ele faz, veja, segundo Reis, capítulo 17, o versículo de número 16, olha o versículo 16, veja, e deixaram todos os mandamentos do Senhor, Oséias fez isso, seu Deus, e fizeram imagens de fundição, 2 bezerros, fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Olha o que Deus está dizendo que esse Oséias fez. Era para adorar somente a Deus, mas ele escolheu servir outros deuses. Versículo 17, também fizeram passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas, e deram-se adivinhações, e criam em agouros, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar o quê? A ira. A palavra está dizendo que ele escolheu o caminho torto, um caminho que era totalmente ao contrário, antônimo de Deus. Ele preferiu fazer imagem, escultura, e não sozinho, levou todo o povo com ele. O que eu quero dizer através desta palavra? Que tem crianças que desde pequenos são atormentadas, porque os pais lá atrás serviam aos outros deuses, não Deus o Todo-Poderoso, mas serviam a outros deuses. Existem pessoas que foram consagradas no seu ventre para Satanás. Existem pessoas que desde pequena foram oferecidas a demônios, oferecidas a entidades. Tem pessoas que desde pequena, e outras pessoas que foram consagradas no ventre da sua mãe, né, para demônios. E como é que a criança cresce? Vendo coisas. Como é que a criança cresce? Falando com espíritos. E nós sabemos que não são espíritos de morte, são demônios. Então como é que a criança cresce? A criança cresce aos olhos, né, da sociedade. Uma pessoa que precisa de um psicólogo, uma pessoa que precisa de um psiquiatra, uma pessoa que precisa de um acompanhamento, porque não é normal uma criança ser assim, e é verdade. Não é normal que uma criança fale sozinha, converse com um amigo imaginário que são demônios. Não é normal que uma criança tenha atitudes que outras crianças não têm. Mas por quê? Por causa dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. A palavra deixa bem clara que por causa de um, outros pagam o preço. Nós temos aprendido aqui na igreja aos domingos e às segundas-feiras aqui na live, que Obed-Edom estava debaixo de uma maldição por causa lá atrás do seu antepassado Esaú. Por causa de Esaú desprezou a bênção, Obed-Edom estava vivendo debaixo de uma maldição. Nada dava certo, tudo que ele tentava fazer não acontecia. Por quê? Estava debaixo de uma maldição, mas no momento que a arca entra na casa dele, tudo muda. Então aqui esse rei Oséias, voltando aqui para a palavra, para a mensagem, esse rei Oséias fez o que era mal aos olhos do Senhor, e ainda colocou os filhos no fogo. Sacrificaram filhos a esses deuses, imitando quem? Outras nações. Aqui mesmo no capítulo 17, porém no versículo 31, olha quem Oséias estava imitando. Veja, capítulo 17, o versículo 31, que diz assim, olha: e os aveus fizeram Nibás e Tartaque, e os sefarvitas queimavam seus filhos aonde? No fogo. Quer dizer que Oséias, o rei Oséias, rei de Israel, ele pegou alguns filhos dele e consagrou demônios a esses deuses Baal e jogaram onde eles? No fogo.
Por isso que eu estou dizendo que tem crianças que desde pequena são consagradas a demônios, a entidades. Aí a criança cresce vendo coisas, a criança cresce ouvindo coisas, e a sociedade diz que não é normal, com certeza não é, porém são demônios. Sorrateiramente, o inimigo coloca o quê? Superstições na vida das pessoas. Como assim, pastor? Olha como o diabo ele age sorrateiramente. Por exemplo, você está com um soluço, dá 3 pulinhos que sara. Não, precisa beber água. A ciência diz que beber água, melhora. Mas a pessoa vem com superstições. Pega sal grosso, coloca na porta da tua casa, que o mal não vai entrar. Opa, peraí, não. Sal grosso, que nós sabemos, só serve para churrasco, só para churrasco, mais nada. Mas tentam colocar o que? Superstições, tentam colocar agouros, tentam colocar coisas para nos afastar de quem? Do Senhor. Olha só o que diz aqui em Mateus 24, veja, Evangelho de Mateus, o capítulo 24, Mateus 24, o versículo também de número 24. Olha só o que Jesus está dizendo, Mateus, capítulo 24, versículo 24, que ele fala assim, olha, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até quem? Os escolhidos. Até agora estava comentando de pessoas que encobertamente tentam nos levar a fazer o que é mal aos olhos de Deus, com simpatias. Olha, pega esse pé de coelho que vai te dar sorte. Se não deu sorte nem para o coelho, que vai arrancar a perninha dele, vai dar sorte para você? Coloca a ferradura do cavalo na porta da tua casa. Tadinho do coelho, do cavalo, perdeu a ferradura, está mancando e vai servir para você? Você consegue compreender como que o inimigo tenta sorrateiramente colocar as coisas em nossas vidas? E tem gente que não vigia. Vamos trazer para o hemisfério de igrejas. Cuidado com aquilo que você leva para sua casa. Eu lembro que eu fui pastor auxiliar no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, e uma vez um diácono chamado Reinaldo, lembra você hoje, ele falou assim para mim, pastor, na minha casa é um pé de guerra. Eu falei, mas diácono, você é cristão, a tua esposa é cristã, por que tanta briga assim? Pastor, a minha esposa é daquela igreja, e deram para ela uma pirâmide, e falaram assim, leva essa pirâmide para a tua casa, coloca essa pirâmide lá na tua sala, no teu quarto, onde você acha que está mais pesado, e essa pirâmide vai trazer sorte, essa pirâmide vai trazer alegria para a tua casa. Aí eu perguntei assim para ele, o senhor sabe o que é uma pirâmide? Dos egípcios lá, os tesouros de Faraó. Não, pirâmides é cemitério de Faraó. O que o senhor está levando para a tua casa, ou está permitindo que a tua esposa leve para a tua casa, é cemitério. O senhor está colocando uma réplica de um cemitério dentro da sua casa. E eu perguntei para ele assim, lembra quando Jesus chega em Gadara? Quem vem do cemitério gritando? O endemoniado. Então o cemitério não é lugar abençoado, é lugar de morte. Por isso que está tendo briga, discórdia dentro da tua casa. Joga essa pirâmide fora e fala para tua esposa, olha, a partir de hoje não entra nada na nossa casa se não for de Deus. Mas é de Deus, você sabe de Deus? Explica para ela a situação. Então são coisas que são colocadas encobertas, falsos cristos. Uma coisa que eu vejo muitas pessoas fazendo, olha, você vai pegar o seu copo de água, vai colocar em cima do seu receptor, do lado da tua televisão, eu vou orar, e depois da oração você vai beber a sua água, e você vai ser curado. A única coisa que a água cura é a sede. Quem cura enfermidade é o nome de Jesus.
Mas as pessoas acreditam que a água foi consagrada. Acredita nisso? Tem pessoas que acreditam que a água é consagrada. Como assim? Cadê o nome de Jesus? Ó, você vai levar esse lenço aqui para tua casa, esse lenço está ungido, e você vai botar sobre o enfermo e vai ser curado. Mas pastor, eu já vi pessoas bebendo água e foram curadas, colocaram o paninho e foram curadas por causa da fé. Está sendo uma fé meio torta, mas por causa da fé que foi curada. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. O nome de Jesus é poderoso para curar, libertar, transformar a vida de todos aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Então cuidado que estão tentando colocar você lá para a tua casa coisas amaldiçoadas. Eu vejo alguns lugares que fizeram a réplica da arca do tesouro, da arca da aliança, a arca de Deus. Sendo que Deus fala em Neemias, não farás a réplica da arca. E tem gente fazendo, e acha que está agradando a Deus, e não está. Entenda isso. Veja que eu não sei quando foi que aconteceu na vida desse pai. Eu não sei qual foi a legalidade que ele deu, se ele deu ou não. Talvez não foi ele, talvez foi a sua esposa, eu não sei. Mas havia uma ilegalidade que o diabo entrava naquele moço desde a sua infância. Quem está compreendendo? Entenda, você hoje vai quebrar toda a legalidade que havia na sua vida, que havia na sua casa, que havia na sua família. Quer ver uma legalidade? A sua boca. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Da mesma boca não pode produzir bênção e maldição. Na hora da ira, da raiva, o que você fala? Glória a Deus? Ou vai para a ponte que caiu? Glória a Deus? Ou solta um palavrão? Na hora da raiva, o que você fala? Vigia o que você fala. Ou voltando para as crianças, às vezes tem aquela criança que é 220 volts, 330, 440, tem criança que fica para lá e para cá, é saúde, glorifica o nome de Deus. Aí o pai, a mãe, alguém deve falar, essa peste, essa praga, esse demônio não fica quieto, não deixa em paz. Não faça mais isso. Usa a tua boca para abençoar. Ah, pastor, mas uma criança muito ativa, dá um cascudinho de leve e fala, vem cá o pastor abençoado, vem cá missionário da casa de Deus, vem cá levita, cantora, missionário. Começa a profetizar coisas boas sobre seus filhos. Deus deu para você a obrigação de cuidar dos seus filhos. Você é a maior autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Nem eu que sou pastor tenho tanta autoridade sobre a vida de um filho de alguém. Sabia disso? A maior autoridade na vida de um filho é você, pai, é você, mãe. Abençoa. Eu lembro que minha mãe dizia que minha avó, quando eles eram pequenos e passava pelos quartos, estavam dormindo, minha mãe já pegou minha avó, botando a mão na cabeça, eu abençoo você, meu filho, minha filha. Na cabeça de cada um. Meu avô parece que teve 18 filhos, e ela botava a mão em cima de cada um, te abençoo, eu te abençoo meu filho, eu te abençoo minha filha. E hoje você faz isso? Você põe a mão sobre o teu filho e abençoa a vida dele, abençoa a vida dela? Se não faz, passa a fazer. Começa a abençoar o teu filho, começa a abençoar a tua filha, ore por eles. A Bíblia diz que Jó, ele sacrificava por cada filho, ele tinha 10 filhos, ele fazia sacrifício para cada um deles. Então Jó fazia 10 sacrifícios todos os dias. Eu pergunto, você já fez uma oferta pelo teu filho ou pela tua filha? Você fez uma oferta pelo teu pai ou pela tua mãe? Você quer que Deus cure, que Deus liberte, que Deus transforme, mas você está intercedendo, você está fazendo algo para que Deus venha agir na vida deles? Porque não tem como Deus trabalhar se você não tem fé e atitude. Eu preciso crer sim, mas eu também preciso ter atitude para Deus abençoar a minha casa e a minha família.
Você precisa entender que você é a maior autoridade espiritual da tua casa. Então não abra a boca para amaldiçoar, abra a boca para abençoar. Porque tudo que o diabo quer é uma brecha. 1 Pedro 5, versículo 8. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aquele pai pode ter ou não dado brechas para Satanás, mas aquele menino era sempre tomado pelo diabo. Volta comigo lá em Marcos capítulo 9. Marcos 9. Veja. E a legalidade dada é difícil de ser retirada. Como assim? Toda vez que alguém dá legalidade para um ser, aquele ser tem poder na vida da pessoa. Por exemplo, só Deus tem legalidade na minha vida. Ele tem poder de fazer o que Ele bem entender em mim. Agora, se eu dou legalidade para espíritos, eu estou dizendo para eles que eles podem fazer de mim o que bem entende. Você está entendendo que você abre a tua boca para abençoar ou para amaldiçoar, se dando legalidade? Se você fala um palavrão, legalidade para que demônios ajam por briga, discórdia, contenda. Se você glorifica o nome de Deus, legalidade para que Deus continue agindo na sua vida. É quando você abre a boca para abençoar. Aquele pai pode ou não ter dado a legalidade, mas havia uma legalidade sobre a vida daquele menino. Porque diz a palavra que o demônio vivia pegando ele. Olha aí, Marcos 9, o versículo de número 17. E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito mudo, e este espírito, onde quer que o apanha, despedaça-o. Ele espuma, range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me aqui. E trouxeram-lhe, e quando ele, o espírito, viu Jesus, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse que desde a infância. E muitas vezes tem lançado fogo na água para o destruir, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A legalidade é difícil de ser retirada. E toda legalidade que um dia nós demos para o inimigo, ela só pode ser retirada através do quê? Jejum e oração. É quando nós jejuamos e oramos, quando nós pagamos um preço, aí toda legalidade ela é destruída, ela é quebrada, porque só Jesus tem poder para quebrar toda legalidade. Eu não sei qual legalidade um dia você deu lá atrás, ou o seu pai, ou a sua mãe, ou seus avós, eu não sei, e isso tem repercutido até o dia de hoje. Ah, pastor, mas esse negócio de maldição hereditária não funciona. Claro que funciona. Se você não tem uma visão espiritual, você não consegue compreender. Por exemplo, ontem mesmo estava conversando com uma obreira de uma outra igreja. Ela estava me dizendo: pastor, aí conversa vai, conversa vem, ela falando sobre legalidade.
Ela falou: ah, pastor, meu marido foi embora há mais de 30 anos, ele sumiu, desapareceu. Eu falei: meu Deus, sério, mano? É, pastor. E agora a esposa do meu filho foi embora. Aí eu falei assim: o teu marido foi embora, a esposa do seu filho foi embora. Vem cá, seu pai ou sua mãe ficaram juntos ou alguém foi embora? Ela disse: meu pai abandonou minha mãe. Falei: ah, tá. E seu avô e a sua avó? Não, pastor, minha mãe conta que a minha avó era indígena e a minha avó, ela, ficou grávida do meu avô, e ela disse assim para o meu avô: pode ir embora, que eu não quero mais nada de você. Dali para frente, nem ela, nem seus irmãos ficaram juntos, porque casam, têm filhos, depois de um tempo, somem. Esta maldição ficou enraizada. Ontem ela saiu assim com o olho grande, e ela falou: é verdade, pastor, depois que a minha avó falou para o meu avô ir embora, o meu pai foi embora, o meu marido foi embora, o marido da minha irmã foi embora, a esposa do meu irmão foi embora, agora a esposa do meu filho foi embora. Eu falei: a senhora está vendo que é uma legalidade que foi dada para o inimigo? Hoje a senhora pode quebrar essa legalidade. Não sei se a senhora quer ainda ser marido de volta depois de 30 anos. Não quero mais marido não. Mas olha, para que os seus filhos, tem mais dois, para que os seus filhos, quando casarem, as esposas não vão embora, porque você hoje vai quebrar toda a legalidade. Eu falo aqui com temor no meu coração: quebre hoje toda a legalidade que havia sobre a tua vida. Quebre hoje toda a legalidade que o diabo atuava, trazia briga, discórdia, contenda. Quebre hoje toda a legalidade. O inimigo não tem mais poder para agir na tua vida. Sabe por quê? Porque um dia a Bíblia fala que nós éramos maldição, nós somos maldição, mas hoje nós somos uma bênção por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Hoje você é uma bênção. Então não aceite que nada do inimigo permaneça na sua vida, na sua casa, na vida do teu filho ou da tua filha. Hoje, em nome de Jesus, quebre toda a legalidade através do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Carta aos Gálatas, capítulo 3. Na carta aos Gálatas, veja, não aceita essa ilegalidade. Eu disse para a irmã: repreenda essa legalidade que havia sobre a tua vida, desde a sua avó. O avô foi embora, o pai foi embora, o marido dela foi embora, a esposa do filho foi embora. Quer dizer, é uma legalidade que existe, que o diabo faz todo mundo embora. Mas ela sai daqui profetizando que essa legalidade foi quebrada. E eu quero que você hoje também profetize que toda a legalidade que havia sobre a tua vida, talvez não foi nem você que tenha dado brechas, talvez foi o teu pai, a tua mãe que deu a legalidade lá atrás, ou seus avós, não importa, toda a legalidade vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Sabe por quê? Olha só o que está escrito aqui comigo, Gálatas, o capítulo 3, o versículo 13. Olha o que diz a palavra, versículo 13. Cristo, olha só, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O que está escrito? Jesus se fez maldição para que eu não fosse mais uma maldição. Compreende isso? Jesus se tornou maldição para que você fosse uma bênção, para que você seja uma bênção. Então não aceite mais nenhuma maldição sobre a tua vida, não aceite nenhum mais mal na tua casa, não aceite briga, discórdia, contenda, porque toda maldição Jesus levou na cruz do Calvário. Ele levou a minha maldição, Ele levou a tua maldição. Então não aceite mais nenhuma maldição, porque você é uma bênção. Olha o versículo de número 14, veja, ele se fez maldição por nós, para quê? Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que
pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Oh, glória! Pode ter certeza, meu amado e minha amada, quebre toda a legalidade. Você não é uma maldição, a tua casa não é uma maldição, os teus filhos não são maldições, não, a tua vida, a tua casa, a tua família é uma bênção para a glória de Deus. Amém? Você é uma bênção. Profetiza: eu sou uma bênção. Declare: a minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção. Declare isso, porque Jesus Cristo se fez maldição para que nós fôssemos uma bênção. Eu sou uma bênção, você é uma bênção. Se havia até hoje alguma legalidade, hoje essa legalidade está sendo destruída em nome de Jesus, através da oração. Mas você também precisa agir. Faça um jejum, jejue aí, você e Deus, faz um propósito de 3 dias, de 4 dias, não importa, jejue, ore e jejue. Mas pastor, já orei, já jejuei, já fui em várias igrejas e nada aconteceu. E o que você fez? Você parou? Não, não para não. Lembra quando Deus leva o profeta Ezequiel ao vale de ossos secos? Você lembra? O que diz a palavra? Deus pergunta para o profeta Ezequiel: poderão esses ossos viverem? Ezequiel não é bobo, transferiu a responsabilidade para quem? Para Deus. O que ele disse? O Senhor que sabe. Eu não sei, o Senhor está dizendo que o Senhor que sabe. Aí o que Deus mandou o profeta fazer? Profetizar. Começa a profetizar. Profetiza que a tua casa é uma bênção. Pastor, quando que eu vou parar de profetizar? Só quando a tua bênção chegar. Você entende isso? Você não vai só profetizar, vou esperar. Não, profetiza hoje, profetiza amanhã, profetiza depois de amanhã. Profetiza todos os dias, declara todos os dias, ore todos os dias, faça o seu jejum, porque o jejum vai chegar diante de Deus e Ele vai potencializar a sua oração. Acredite, Deus vai tirar toda a maldição, porque você é uma bênção para a glória de Deus. Amém? Você é uma bênção. Então eu quero orar por você. Eu quero orar porque se existe alguma legalidade sobre a tua vida, essa legalidade vai ser destruída agora em nome de Jesus. Amém? Porque aquele moço, aquele jovem, havia uma legalidade na vida dele, que os demônios se apossavam do corpo dele. Eu não sei se teu avô, tua avó, teu pai, tua mãe deram alguma legalidade sobre a sua vida, mas a partir de hoje toda a legalidade será destruída, porque você é uma bênção. Jesus se fez maldição para que você fosse uma bênção. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Eu quero orar pela tua vida nesse exato momento em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus amado, Deus eterno, Deus todo-poderoso, eu quero orar por cada vida que está aqui comigo nesta live, Deus. E eu quero pedir ao Senhor que venha entrar com a tua providência e destruir, meu Pai, toda legalidade que havia na vida, na casa e na família desta pessoa. Meu Deus, toda legalidade que o diabo ele tinha encontrado para colocar brigas, discórdias, contenda. Meu Deus, tem pessoas que enxergam vulto no escuro, sente está sendo perseguido ou perseguida. Pessoas que ouvem voz do além, têm pesadelos constantes. Pessoas que têm vontade de morrer, de sumir, de se matar. Pessoas que são extremamente agressivas. Pessoas que tomam calmante para dormir, que fumam, bebem, usam drogas desmedidamente. Pessoas que já abandonaram a casa, abandonaram a família, abandonaram até trabalho.
pessoas que não têm mais vontade de buscar o Senhor, de ir para a tua casa, pessoas que têm mágoa, rancor, ódio incontrolável, uma tristeza profunda, uma sensação de vazio, pessoas que não têm concentração, uma confusão mental, pessoas que se irritam, que são intolerantes, pessoas que têm dificuldade de lidar com situações, pessoas que têm dor de cabeça, no pescoço, nas costas, tontura, náusea, boca seca, aumento da transpiração, mãos úmidas. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, toda manifestação contrária que saia em nome de Jesus, que toda legalidade que havia sobre a vida desse homem, toda legalidade que havia sobre a vida desta mulher, que seja quebrada agora em nome de Jesus. Eu declaro hoje, Pai, a bênção do Senhor sobre a vida do teu servo, como também sobre a vida da tua serva. Eu oro e abençoo o teu povo nesta noite, Pai, na certeza que toda legalidade já foi quebrada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sobre tua vida eu vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Profecia sobre você mesmo, diga assim: sobre minha vida eu vou profetizar, nenhuma maldição me alcançará. Eu sei que Deus tem para mim um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem para mim um manancial cujas águas nunca faltarão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu profetizo que sobre a tua vida nenhuma maldição te alcançará. Amém? Eu declaro que a tua vida, a tua casa e a tua família são abençoadas por Deus. Amém? Nós vamos terminar esta live, mas antes de terminar, deixa eu orar pela tua vida. O que o próprio Jesus disse lá em Lucas, Evangelho Lucas, capítulo 6, o versículo 38. Lucas 6, 38. Olha só o que está escrito na palavra de Deus. Lucas 6, verso 38. Jesus falou assim: olha, dai e ser-vos-á o quê? Dado. Vamos lá. O que eu preciso fazer para que me seja dado, para que eu receba a bênção? Eu preciso dar. Não é o que Jesus disse? Olha, dai e ser-vos-á dado. Quer dizer que quando eu dou, também me é dado. Então, quando eu abençoo, eu também sou o quê? Abençoado. É o que nós vemos lá em Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. E que bênção é essa? Gênesis 12, versículo 3. O que Deus disse para Abraão? Abençoarei os que te abençoaram. Então, quando nós abençoamos, nós também somos o quê? Abençoados. Por isso, você que está aqui comigo na live, já estamos aí já 3 meses, né? Como se era quarta, sexta, domingo. Aí começamos aqui há um mês na nossa igreja. Agora as lives são segundas, quintas e sábados, né? Segunda, quinta e sábado. As lives estão aqui agora. Deus falou para não parar de pregar, eu preciso pregar. E eu quero abençoar o máximo de pessoas possível através da palavra de Deus. Eu não sou nada, só sou um instrumento nas mãos dele, mas eu quero que ele te abençoe através desta palavra. E Deus mandou pregar e eu tenho pregado.
Então praticamente eu prego todos os dias, amanhã de manhã e à noite estou pregando aqui na igreja. Segunda-feira às 7 da noite estamos com a live também, estamos também vivendo na unção de Obed-Edom. Vai ser já a quinta segunda-feira, se eu não me engano, já vai ser a quinta segunda-feira. Estaremos aí profetizando que esses últimos 3 meses serão os melhores, agora os últimos 2 meses, né? Faltam mais 2 meses. Eu quero profetizar que o mesmo Deus que mudou a vida e a história de Obed-Edom vai mudar a minha e a sua. Mas deixa isso para segunda-feira, amém? Mas agora, Jesus disse para nós darmos e ser-nos-á dado. Eu pergunto, Deus tem te abençoado? Deus tem deixado faltar alguma coisa? Quando Deus pede algo, não é porque Deus precisa, mas é porque Deus quer saber onde estão os nossos corações, se estamos ou não preparados para sermos o quê? Abençoados. Por isso, se você pode abençoar e quer, a Bíblia fala o quê? Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Se você sente do Espírito querer abençoar, não a minha vida, mas o ministério que vem da parte de Deus, como eu sempre falo, quando Elias chega na viúva de Sarepta, Elias fala, olha, você só tem um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, então faz um bolo pequeno para mim, eu não quero tudo não, só um bolo pequeno, traz-o para fora, depois farás para ti, para teu filho, porque assim diz o Senhor, haverá milagre todos os dias na sua casa, na sua panela e no azeite. E aquela mulher, ela creu, fez e recebeu. Então creia, faça e receba a bênção do Senhor. Pastor, mas qual o valor? É você e Deus. É você que sente no seu coração, e Deus fala, viu? Deus fala ao coração. Vira e mexe tu na igreja, Deus fala assim para mim, pega esses 100 reais, dá para aquela pessoa. Eu já expliquei aqui uma vez, eu era pastor lá em Cabo Frio, na época 2006, 2006, e na época eu estava com 400 reais no bolso, e Deus falou assim para mim, pega esse dinheiro e dá para o diácono Adriano, lembra com você hoje. O Senhor, ele falou para mim, pega esse dinheiro e dá para o diácono Adriano. Eu amém, o Senhor está mandando, botei no bolso, e chamei ele no cantinho, porque estava reunindo uma roda de obreiros, chamei ele no cantinho, o diácono, por favor, ele, sim pastor, pois não, olha, Deus mandou te dar. Quando eu coloquei o dinheiro nas mãos dele, ele começou a chorar, porque já não tinha mais nada para comer na casa dele, e ele mesmo assim ele veio servir ao Senhor, porque ele sabia que Deus tinha uma resposta para a vida dele. Então eu também sou usado para abençoar. Se Deus mandar fazer, eu faço. Independente de quem seja. Se Deus mandou dar, eu dou. Por exemplo, eu só estou agora com um terno. Terno, só o terno na parte de cima. Um só. Eu tinha 4, estou com um. Por quê? Outro dia estava pregando, acho que foi quarta-feira, estava uma chuva. Estava pregando na quarta-feira, frio. Entrou uma pessoa, um morador de rua, na igreja. E aqui nós não temos estrutura nenhuma. Ele com frio, descalço, eu quis dar o meu sapato, ele não quis meu sapato, eu falei, então pega o meu terno, porque está muito frio, pega o meu terno. Ele aceitou pegar o meu terno. Então, eu não tenho mais terno preto, eu tenho um velhinho, por quê? Porque eu sempre estou abençoando. Seja você também uma bênção. Jesus disse, dai e ser-vos-á dado, independente de qual seja o valor. Aí embaixo, na descrição tem meu Pix, o WhatsApp, ou o que você sentir no teu coração. Eu quero orar para que Deus te abençoe, porque assim como Elias, ele profetizou, eu também profetizo que não vai faltar na tua vida, não vai faltar na sua conta bancária. Deus vai suprir todas as suas necessidades em glória por Cristo Jesus, amém? E você que já me abençoou, que o Senhor multiplique 1000 vezes mais. Você que nunca abençoou, que Deus te abençoe da mesma maneira, porque eu vou continuar pregando em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero abençoar a tua vida agora. Você pode fechar seus olhos? Eu quero profetizar sobre você nesta noite, amém? Senhor Deus e Pai, Deus amado, Deus eterno, eu quero orar e profetizar sobre cada vida que está nesta live, Deus, até por aqueles que vão ouvir ainda esta mensagem. Meu Deus, todas as pessoas que sentiram no seu coração de abençoar esse ministério,
multiplica, prospera e abençoa. A tua palavra diz que o Senhor abençoa aquela viúva que creu na palavra do profeta, ela fez para o profeta e todos os dias ela viu milagre na sua casa. A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou até o dia que o Senhor enviou chuva na terra. Meu Deus, não deixe faltar para o teu servo, não deixe faltar para a tua serva. Honra, abençoa, multiplica, prospera e dá, meu Deus, a tua bênção na vida financeira do teu servo, como também da tua serva. Nós oramos e nós abençoamos a vida do teu povo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Que Deus abençoe a todos, tenha uma ótima noite. Obrigado a você que está comigo até agora nessa live, que Deus venha multiplicar ainda mais as bênçãos sobre a tua vida, que todas as legalidades já foram quebradas, porque Jesus se fez maldição para que nós fôssemos uma bênção. Você é uma bênção, a sua casa é uma bênção, a sua família é uma bênção, em nome de Jesus, amém? Segunda-feira, 7 da noite, temos um compromisso aqui na live. Quero trazer mais uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, profetizando que esses últimos 2 meses você vai viver a unção de Obed-Edom sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, um beijo no seu coração, tenha uma ótima noite e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A paz.